Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí só um minutinho, não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar, para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Bem, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande ao meu coração poder te acolher aqui no nosso canal. Seja você que está vindo pela primeira vez assistir, seja você que já está aqui com a gente, caminhando, escutando, partilhando conosco dessa palavra. Bem, hoje, segunda-feira, dia 5 de maio. Então, nós vamos ver por essa liturgia de hoje, a gente vai ouvir um novo personagem, né? Agora a gente vai ouvir os textos que falam sobre Estevão, o primeiro mártir, o primeiro protomártir, né, da igreja, um homem inteiramente de Deus. Vai dizer então que Estevão fazia grandes coisas, porque ele era cheio de graça e poder. Ou seja, Estevão era cheio do Espírito Santo. Estevão não fazia o que ele fazia, não realizava e operava graças no meio do povo por si mesmo, mas ele realizava obras em nome de Deus. Realizava obras porque ele era cheio do Espírito Santo. Então, qual é o segredo? Padre, qual é o segredo para fazer obras em nome de Deus? Qual é o segredo para ser de Deus? Buscar ser cheio do Espírito Santo. Lembrando, o Espírito Santo não tem espaço e não consegue habitar onde habita o pecado. Onde há o pecado, onde o pecado tem espaço ainda, ele rouba espaço do Espírito Santo. Por isso, ser cheio do Espírito Santo é lutar contra o pecado. Ser cheio do Espírito Santo é buscar uma vida digna de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é esforço e luta para que o pecado não tenha espaço, mas que nós possamos liberar do nosso coração, através da libertação da mágoa, do rancor, da discórdia, da desunião, nos libertarmos disso para que o Espírito Santo possa ter bastante espaço e ser livre em cada um de nós. Então, queridos, busquemos constantemente lutar contra o pecado para sermos cheios do Espírito Santo, porque daremos muitos frutos para a nossa vida, mas também para a igreja, para o mundo, que é o chamado de Deus para cada um de nós. É dar frutos nesse mundo, é ajudar outros a crescer, é ajudar outros a se santificar, é realizar obras de santidade, de santificação na vida, na vida de outras pessoas. Então, Estevão não fazia nada por si, porque eu nada posso. Queridos, você nada pode fazer. Tem até uma música que diz, sem ti nada posso fazer, né? Não lembro agora de que é, mas sem ti nada posso fazer. Então, eu por mim mesmo, eu não posso fazer nada. Mas em Deus e pela obra do Espírito Santo, eu muito posso. Eu posso ir além daquilo que eu penso. Mas nós precisamos entender ainda que não fazer nada por si, ser cheio do Espírito Santo, fazer a obra de Deus, incomoda. Porque quando você não é cheio de si mesmo, porque o mundo de hoje, as pessoas são cheias de si mesmas. Quando eu não sou cheio de mim mesmo e eu busco fazer a obra e a vontade de Deus, a minha vida incomoda. Eu começo a incomodar os outros. E aí é o que está acontecendo no contexto de Estevão. Estevão era cheio do Espírito Santo, fazia grandes milagres, sinais e prodígios, mas ele incomodava, porque ele não era cheio de si. Ele não fazia para se promover. Ele não era igual a todo mundo, aquela coisa da mãe mesmo. E quando a gente não é igual a todo mundo, não é cheio de si, a gente acaba incomodando, porque o diferente chama atenção. O diferente chama atenção, o diferente se destaca. Então essa é a nossa missão, ser diferente, mas não por mim, não para me destacar, mas para que Deus apareça na minha vida, para que Deus chame atenção, para que a mensagem do Evangelho alcance mais corações. E aí, um homem cheio de Deus, porque vai dizer que Estevão era cheio de sabedoria e ninguém conseguia quebrar os argumentos dele, um homem cheio de Deus e cheio de sabedoria só pode ser vencido, entre aspas, pela mentira. Então o Sinédrio vai inventar mentiras e vai subornar pessoas para mentirem sobre a vida de Estevão. E aí nós vamos entender também, olha que interessante, os sacerdotes lá haviam mentido também sobre a ressurreição de Jesus. Porque para calar a força da verdade, só com uma mentira, mas ainda assim não consegue calar, porque a verdade ela se impõe, a verdade tem mais forças. Então, os homens mentem,
eles dissimulam a verdade, mas nós precisamos ser da verdade, porque é isso que nos dá o céu. Estevão tinha um rosto que se assemelhava a de um anjo quando olhavam para ele, porque ele tinha um coração no céu, porque ele estava na verdade. Quem tem o coração no céu e vive na verdade, não se preocupa, porque quem mente tem medo, se preocupa. Quem mente fica aprisionado e escravo. Agora quem fala a verdade é livre. Por isso Estevão tinha um coração no céu. Por isso Estevão era livre. Por isso Estevão estava em paz diante daquela acusação. Porque o coração dele estava no céu, porque ele tinha. Jesus falou esses dias no Evangelho, sábado, não sei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade e eu estou na verdade, eu estou em Deus. E essa é a minha paz. Essa é a minha tranquilidade. Nada me preocupa, nada me perturba, porque eu estou na verdade. E a verdade é o próprio Deus. O Evangelho vai dizer que o povo seguia Jesus porque queria pão, queria encher o bucho. O povo era interesseiro. Jesus tinha feito lá, Jesus deu pão, vamos atrás dele, vamos correr atrás dele. Vamos lá para a gente poder comer mais, vamos lá para a gente ter fartura, vamos lá para a gente conseguir alguma coisa, vamos lá para a gente ver se a gente consegue levar alguma coisa para casa hoje. O povo é interesseiro. Como eu dizia no Evangelho de ontem, o povo estava só no amor eros, de interesse, que queria alguma coisa em troca, que queria um pãozinho. É igual a gente muitas vezes, se na missa, domingo de Ramos, a igreja lota, porque todo mundo quer um negócio para levar para casa. Se você vai fazer uma missa de cura, entre aspas, que toda missa cura, as pessoas querem ir porque, eu quero cura. Missa pela vitória. Toda missa é vitória, porque é a vitória de Deus sobre o pecado e sobre a cruz. Mas a gente só vai se tiver um nome, se tiver um título, a gente é interesseiro, a gente quer coisa. Tem uma missa que vai ter um negocinho, que vai distribuir uma rosa, vai distribuir não sei o quê. A gente lota a igreja. A gente é interesseiro, a gente ainda está no amor eros. Mas precisamos avançar para o amor de amizade com Deus. Crescer na amizade com o Senhor. E aí, Jesus vai dizer para eles, será que se eu não desse pão, vocês também correriam atrás de mim? Será que vocês teriam essa coragem, essa capacidade de correr atrás de mim, mesmo se eu não estivesse dando pão a vocês? Vocês correriam atrás de mim se fosse só pela palavra? Será que a minha palavra não interessa a vocês? Será que a minha palavra não faz sentido para a vida de vocês? Porque eu vim aqui para saciar a sede de Deus, a sede de eternidade, a sede de céu, a sede da palavra. Mas vocês têm esse desejo? Ou vocês só querem encher o bucho? Então o Senhor quer nos convidar à intimidade com Ele. Não por interesse de algo que Ele pode dar. A gente não deve buscar a Deus por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Ele é a salvação. Ele é o sentido. Ele é o caminho. Então busquemos a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz na nossa vida. E aí Ele vai terminar dizendo que nós precisamos crescer na fé. Porque a fé é seguir a Jesus e acreditar sem ver. Eu não vejo nada, eu não vejo o que Ele está fazendo, eu não vejo as realizações e as obras, mas eu acredito no Senhor. Mesmo que Ele não faça, eu continuo acreditando. Mesmo que Ele não faça, eu continuo buscando, desejando e fazendo, realizando e vivendo daquilo que Ele é, daquilo que Ele quer fazer. Então, queridos, não busquemos a Deus por interesse, não busquemos a Deus porque queremos algo em troca, mas busquemos a Deus porque Ele é o nosso Deus. Busquemos a Deus porque Ele é o sentido da nossa vida. Busquemos a Deus porque Ele é aquele que é, como Ele disse desde lá no Antigo, desde o Êxodo, quando Ele disse a Moisés. Deus não é um Deus que faz, mas Ele é um Deus que é. O próprio nome dele diz isso, né? Eu sou o que sou. Eu sou aquele que é, mas não aquele que faz. Então não busque Deus porque Ele pode fazer na sua vida, mas busque a Deus porque Ele precisa ser na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.